feio pro mano, hein? É uma passação de pano que parece que eu tô assistindo um tutorial de limpeza no YouTube. Memphis é dono do time, ele não assume. Ele manda no Corinthians. Ele só não vai assumir a dívida, mas ele manda no Corinthians. Agora tá feio dentro e fora de campo, hein, mano? Que fase que tá o seu Corinthians. E o Memphis, aqui na rua, o pessoal já tá chamando ele de Memphizema. Não corre, não faz nada. Que fase, hein, mano? Nossa, por exemplo, cadê a vassoura aí? Cadê a vassoura? Não, tem pelo vassoura? contrário, amanhã, vamos lá, o Memphis, que a galera acha que é dono do Corinthians, não é. O Memphis amanhã, se ele resolve ir embora, ou se o Corinthians fala, Memphis, valeu, mas não deu, tchau, vaza, o Corinthians não fecha a porta. Agora, quando a gente fala, mano, o Neymar é dono do Santos, Américo, não muda nada, cara, na vida do Corinthians, o Memphis ir embora. Agora, por exemplo, se o Neymar for embora do Santos, ele leva até o chuveiro. Os caras não têm onde tomar banho. Fica Nação flamenguista, né? Desmascararam o corintiano Mano aí, né? Partiram pra cima, jogaram algumas verdades na cara de Mano, né? A realidade é só uma, pessoal. A situação do Corinthians é complicada, é precária, né? Vale ressaltar aqui que muito se fala, não, que o Corinthians quebrar, quando o Corinthians estiver na situação financeira que não tiver como recuperar mais, se transforma em SAF. Pessoal, SAF, eu já disse várias vezes, não quer dizer que é sinônimo de títulos, né? De um bom time, de uma boa administração. Longe disso, né? Longe disso. A gente vê algumas situações de alguns clubes aí que passa perrengue, né? Mesmo sendo SAF, né? E os corintianos se glorificam muito porque tem Memphis Depay, mas todo mundo sabe que sua dívida já está chegando ali próximo da casa dos 3 bilhões, né? Que isso aí vai se tornar a maior dívida do futebol brasileiro, se já não for, né? E os rivais, né, zoando o Mano, né, porque sabe que ele gosta de passar aquele pano, né, gosta de sempre estar jogando a poeira para debaixo do tapete, né, e os rivais dessa vez partiram para cima e não pouparam, né, vieram as críticas, né, vieram algumas coisas que estavam encobertas do Corinthians, eles desmascararam e a zoação foi total, né. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para o canal Energia 97, o link vai estar aqui na descrição. Será que o Corinthians está à beira da falência, pessoal? Pois é, complicado, a situação cada dia que passa, mais complicada fica, né? Créditos do vídeo Energia 97, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Você que eu acho que eu achava pelo menos que é um cara bem informado. Você que é um cara do Santos antes do Neymar. Você que é um cara bem informado. Você deve saber que tudo foi feito por permuta em nome do Santos Futebol Clube. Tem nada a ver com o Neymar, velho. Mas se o Neymar for embora, tudo que ele fez fica aqui, velho. Então deixa eu te falar, ô Pedrinho. Agora, quem usou influência pra poder fazer essa permuta? Foi o pai do Neymar. Se o Corinthians quiser rescindir o contrato com o senhor Memphis Depay, vai ter que pagar uma nota que o Corinthians não tem nem no caixa, não mas é que desse dinheiro, velho. Ô cidadão, o Corinthians ele não tem por que rescindir o contrato com o Memphis, porque o próprio Memphis reconhece que o melhor momento da carreira dele é agora no Corinthians. Você tá de brincadeira. E ele vai voltar a jogar o cara é semifinalista de Champions e o melhor momento dele é no time do bairro de Itaquera. É igual o Ronaldo. O melhor momento da carreira do Ronaldo foi no Corinthians em 2000. O cara jogou no Real Madrid, velho. Tá falando. Mas não chega a 10%. Obrigado, Lula. Obrigado. Não chega a 10%. A disputa brava ali. Olha a disputa brava. O grande assunto do momento aí é a espera do anúncio, né? Oficial aí de quem será o técnico do Corinthians. Todas as indicações, todos os blogueiros, jornalistas, tá na imprensa, em todo lugar que realmente está acontecendo a negociação com o Dorival Júnior, né? Já falam até dos valores que seriam em torno de casa de 2,5 milhões. Que? Ele, o Dorival, 2,5 milhões? Ele, o staff dele, do céu. Pra ele seria 2 milhões. Mas você acha que o Abel ganha quanto, Domênico? Você tá de brincadeira, você quer comparar Abel com o Dorival. Não, pera aí. Você quer comparar Abel com o Dorival. Não tá entendendo. Que seleção? Não fez nada na seleção. Mas ele foi. Tô bacana, você tá falando um cara que acabou de sair da seleção brasileira. Você tá de brincadeira. O Dorival hoje. Ô, Domênico, você pode não gostar do cara, mas pera lá. Pera lá. Eu, pera lá. Vamos lá, com calma. Eu tô louco, pera aí, vocês estão entender. Vamos lá. O cara, quando ele sai de uma seleção brasileira, você pode gostar ou não gostar do cara. Mas não é questão de gostar, do cara que foi tampão. Eu não tô falando do cara que foi tampão, igual foi o Fernando Diniz. Fernando Diniz foi convidado para ser técnico tampão da seleção brasileira. O Dorival não foi, o Tite não foi. Eles foram convidados para ser técnico. Domênico, quando você entra num patamar de técnico da seleção, é diferente, velho. O cara, eu também acho que é muito dinheiro. Porém, é o mercado.
É o mercado. Quando você fala de treinador top, você tá falando de treinadores aí que vão pedir isso daí. O Abel e comissão, ele deve custar pro Palmeiras aí uns 3 pau por mês. Mas o Abel custando 2,5, tá de Mas bom tu acha o Dorival top nesse nível? Aí é que Eu não acho top, eu tô dizendo com relação à primeira prateleira do mercado nacional. O momento dele. O momento dele o momento dele é o seguinte, peraí, desculpa. O momento dele, ele saiu do São Paulo campeão, num bom momento, e foi pra seleção. Agora, o próximo passo dele, o próximo ato dele é estar num time grande. E pra isso, ele vem com o status de: eu sou o último técnico da seleção brasileira, campeão pelo São Paulo. É diferente, velho. Vocês estão. Desculpa, ou eu tô ficando maluco. Não, eu entendo. Ou vocês estão super. Não tô revoltado. Muito pelo contrário. Eu quero que ele vá mesmo. Eu quero que ele vá porque é ruim. E quando vai ruim pro outro time, eu quero. Agora sim, o que acontece? Vocês não podem pôr, desculpa. Primeira prateleira? Não é primeira prateleira. Ele foi na seleção e não fez nada. Nada! Porque se ele fizesse algo, ele tava lá, ele não tinha saído, ele não tinha sido escorraçado. Ele e o Diniz não fizeram nada! Nada! Então não me vinha falar, é seleção. Que seleção, Katsu? Mano, queria fazer E outra coisa, um time, é a minha opinião. É a minha opinião. Mas um time que tá devendo 2,5 de bi, quase 3, não pode contratar um treinador por quase 3 milhões. Não, vocês estão de brincadeira. Agora, se vocês querem endividar mais, endivida aí. Problema de vocês. Caro gastar o De Paulo, por exemplo, o Corinthians, eu tava vendo aí que ele vai ter que pagar aí 3 salários pro Ramon Dias. 8 milhões. Salários pro Ramon Dias, tá girando em torno de 7, não, se eu não me engano, acho que são 6 ou 7, Motinha, que eu vi. Mas que seja, 6 ou 7 milhões aí de reais aí pro Ramon Dias. Ô, Domênico Gato, faz a conta aí. 1,5 milhão não, é mais, Motinha, é mais de 2. É mais de 2. O que você quer? 7 milhões pro Ramon Dias aí. De 3 meses de salário aí dele e da comissão técnica. A multa rescisória dele. 3 salários. O Ramon Dias já ganhava 2. Você acha que o Dorival é pior que o Ramon Dias? Eu acho que, por exemplo, o Sombra trouxe a informação que o Dorival teria pedido acho que 4 milhões aí pro São Paulo. 3 milhões. Tinha sido 3 acho milhões. Que foi 3 ou 4, enfim, o Sombra passou um número desse 3 aí. milhões. Eu acho que se o Corinthians fechar em 2,5, tá de bom tamanho. É um cara que acabou de sair de uma seleção brasileira, assim como o Tite também, Domingos. Você fala, mas o Tite, ele fez um trabalho ruim. Eu concordo que o Tite também fez um trabalho ruim na seleção brasileira. Mas quando o cara sai com aquele rótulo, tô saindo da seleção, os caras vão achando que estão por cima da carne seca, irmão. Mas no Flamengo ele foi mal também, mano. Então, mas quanto que você acha que ele pediu pro Flamengo pra dirigir o Flamengo? Tudo bem, mas há quanto tempo que o Tite não faz um bom trabalho? Pra mim, o último bom trabalho dele foi no ciclo da Copa até 18. Não, mas ele tá falando, ele é primeira prateleira, o Tite? Então, mas aí é que tá. Eu acho. O que é primeira prateleira aqui no Brasil? Campeão a nossa primeira prateleira é muito baixa. Gente, se a gente for falar de primeira prateleira no Brasil e for colocar só o Abel, a conta não fecha. Não, mas de brasileiro, mano, de brasileiro. Mano, eu não acho que seja só o Abel. Eu acho que hoje o Tite, ele tá na primeira prateleira. Eu acho que o Dorival, pelo fato de ter passado na seleção brasileira, eu acho que é treinador de clube. Eu nunca gostei do Dorival na seleção brasileira, mas eu acho que o Dorival hoje chega como se fosse uma primeira prateleira. Porque o Dorival, Domênico, se você pegar os trabalhos recentes do Dorival, na seleção foi um fiasco, mas foi campeão no Flamengo, foi campeão no São Paulo. O Dorival, Domênico Gato, ele vem numa ascendente na carreira dele. Ele tava bem no Ceará também, mano. Quando ele tava no Ceará. Mas os trabalhos, De Paula, pra quem, por exemplo, acha que o Dorival não tá na primeira prateleira, eu respeito, mas se a gente for colocar o Tite na primeira prateleira, o Dorival também tá. Eu não tô julgando aqui carreira e quem ganhou o título mais pesado. Eu tô julgando aqui momentos. E o momento do Dorival é melhor que o do Tite. Mas o problema é o que é a nossa primeira prateleira aqui no Brasil hoje. Pra gente ver, concordo. Então, exato, a gente tá colocando nomes como Tite, Dorival, e eu concordo, na nossa primeira prateleira, mas a régua é muito baixa, Mano e Dodô. Hoje tá, mas infelizmente tá, né? Não temos mais os Luxemburgos da vida. É que o Abel é extra classe. Por que o Tite tá no mesmo patamar do Dorival? Vamos lá. Pra mim, o Tite tá acima. Eu também acho. Pra mim, o Tite tá acima. E olha que eu não acho. Eu acho que já era. Mas enfim. Mas, por exemplo, o cara saiu, não fez nada. O Tite ainda pelo menos fez alguma coisa na seleção. Os caras não fizeram nada, mano. Exato. Esse é o ponto. O Tite fracassou em 2 Copas, Domênico. Mas mano, se não fosse o Tite, aquela seleção do Dunga nem pra Copa não teria ido. Então ele consegue resgatar. E outra, nas eliminatórias, o Tite sempre nadou de braçada. Ele não foi bem. Exatamente. Eliminatória de brincadeira, Margarina, faz isso? De merda. Quanto tempo faz isso? Hoje o Brasil, no mesmo chá de merda que você tá falando, tá e não tá, exatamente.
Exatamente, é isso aí. Brincadeira. Na mesma chá de merda que você falou, o Tite pelo menos ganhava. Esse Dorival não ganha nada. Pessoal, a Argentina chegou desacreditada numa Copa do Mundo, inclusive perdendo para a Arábia na... Pessoal, temos que ser realistas, né? São treinadores fracos, né? Por isso que o Brasil fracassou em Copa do Mundo, né? Por isso que o Brasil sequer foi uma semifinal, sequer pegou um grande da Europa, né? Saiu para a Bélgica, saiu para a Croácia, seleções que são bem inferiores, né? Por causa disso aí, né? De treinadores. Tite, muito fraco, né? Felipe Luiz jogou na cara de todo mundo. Quanto é fraco Tite, né? O mesmo elenco, no primeiro jogo, ele já colocou os caras para jogar, já conseguiu colocar, coisa que Tite não conseguiu, né? Dorival, fraco, por isso que o Flamengo não renovou com o Dorival, né? Não, mas eu sei que muitos vão dizer, mas ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores. Pessoal, ganhou porque o elenco do Flamengo era qualificado, não foi treinador, né? A realidade é essa, né? Sei que muitos não querem aceitar, mas foi a realidade, né? Na primeira partida e terminou campeão. O que vale pra seleção é Copa do Mundo. Vocês estão de brincadeira. Que porra de eliminatória. Ô, Marcão, deixa eu te falar. A seleção de 94, ela saiu do Brasil, se eu não me engano, Pedrinho, você até tem uma memória melhor que a minha. Se não me engano, se classificando na última rodada. Foi mesmo. Foi a Copa de 94. Inclusive correndo o risco de nem ir pra Copa. Vocês estão de brincadeira. Chegou lá e ganhou. Mas classificou porque o Romário foi convocado de última hora. Exato. Então, Pedrinho, o que vale pra mim... nadou de braçada em eliminatória. Eliminatória é uma bosta, velho. Eliminatória só serve pra classificar pra Copa do Mundo. Mano, mas... E 2001? A seleção brasileira tem que ter uma boa performance, Domênico Gato. Em Copas, não é eliminatória. Eliminatória não vale nada. Mas eu concordo, mano. Mas aqui o assunto é outro. O Tite, na eliminatória... Ele lá nadou de braçada. O Dorival não conseguiu nadar. Sim. Nem vai chegar em Copa do Mundo. Nem chegou. Não, então, chega, mas vai chegar. Não, o Dorival não chega mais. Não. Tá falando do Dorival. O Dorival não vai. Brasil. Não, o Brasil vai. Não estamos falando de Brasil, estamos falando de treinadores. O Tite, pelo menos, é o que o Marcão falou e eu concordo. Na eliminatória, ele conseguiu fazer um trabalho exemplar. Ponto. Exemplar. De sair primeiro de todo mundo. Aí não vale nada? Também não vale nada, mas levou ele pra Copa do Mundo. Pra duas. Sim. O Dorival não conseguiu fazer com que a seleção chegasse num patamar legal pra levar o Dorival pra Copa. Sim. Olha a diferença. E outra, um time que vou repetir, um time que está devendo quase 2,5 bi e vai pra 3, se não marcar a touca, vai. Não pode contratar um técnico pagando 2,5 milhões. Pode falar, Domênico? Ô, Domênico, quem pode contratar incompetente que não vai tirar o time da zona que tá, velho? Deixa. Mas, mano... Tem que trazer técnico que mexa com o elenco, velho. Mano... O Dorival vai mexer? Diga. Não, o Dorival, ele nesse ponto aí, psicologicamente, ele mexe. Mas o grande problema, De Paula, Mano e amigos, eu acho que o Dorival tá inflacionado no mercado, não é nem só pelo fato de ter vindo de uma seleção brasileira, mas assim, tem um monte de clube aí perdendo treinador. Então o Santos tá sem treinador, o São Paulo tá com um dele balançando, o Grêmio também, o Fluminense acabou de fechar com o Renato Gaúcho. Então, nessa perspectiva, o cara fala, mano, fica valorizado, tem 3, 4 propostas. É a lei da oferta e da procura. Vou fazer leilão. Mas agora, mano, uma pergunta pra você. O Marcão sempre falou aqui que no São Paulo e nos clubes que o Dorival passou por último, De Paula. ele... Não, também pro De Paula. Ele fez o arroz com feijão, né? Sim. É o técnico de arroz com feijão. No Corinthians, é o suficiente fazer o arroz com feijão, De Paula? Não, pode ir, mano. Não, quero tua opinião. Vai lá, depois. Mano falou, quero tua opinião, quero sua opinião. E seja e o senhor tava olhando e me aplaudindo aqui, eu quero ver agora. Vai. Ele quer que o Mano fale pra ele concordar depois. Assim, não vai não, hein? O Dorival não é o meu treinador preferido. Porque o povo do chat está do meu lado. Todo mundo me aplaudindo no chat. É uma coisa impressionante. É verdade. Assim, o cowboy colocou já lá os caras falando de mim e batendo palminha. Milagre. Muito obrigado, chat. Muito obrigado. Uma coisa que saltou aos olhos ultimamente, principalmente no futebol brasileiro, é que pra um time jogar bola precisa de um treinador. Porque chega daquela coisa de que não precisa de técnico, o time joga sozinho. Acabou isso aí. Acabou. Né? E quem trouxe muito isso foi o próprio Abel Ferreira. Que no começo, quando o Abel chegou, ele tinha jogadores ali no Palmeiras que você tinha que extrair o máximo possível dos caras. Rony, sabe? Quem é Rony? O Abel fez o Rony jogar bola, o Abel fez um monte de cara jogar bola lá no Palmeiras. Então, o técnico ficou valorizado, né? E aí, agora os times têm que correr atrás de treinador bom, porque senão não vai adiantar. O jogador tá em baixa rotação, jogadores de baixo nível, você precisa de treinador bom. Eu, sinceramente falando, acho o Dorival Júnior o comum dos comuns.
Na minha modesta opinião, achei ele um treinador comum. Obrigado. Comum. Puxa. Ele vem numa sequência boa em clube, né? O Ceará, o Flamengo, o São Paulo. Na seleção, eu não coloco tanta culpa nele, porque você vai falar, mas ela tem os melhores do mundo à disposição. Mas, cara, os caras vêm também com uma puta má vontade pra jogar, sabe? Os caras têm data FIFA, eles queriam ficar com a família na Europa, tem que catar um avião e jogar em La Paz, na Bolívia, sabe? O jogador também é folgado pra caramba. E o técnico não tem tempo pra trabalhar com os caras, enfim. Então, seleção pra mim é outro departamento. Mas em clubes ele vinha bem. Só que eu acho realmente o valor 2,5 milhões. Porra, meu, é caro demais. Porque o Corinthians mesmo, há 1 ano e pouco atrás, sondou o próprio Luiz Castro, que estava lá na Arábia. E falaram, não, ele tá pedindo muito, ele quer 2 milhões de reais. Já achava muito 2 milhões. E agora tá satisfeito em pagar 2,5? Quer dizer, a coisa mudou. Né? A coisa mudou, os tempos são outros, o Corinthians tá numa fase ruim, em que pese ter conquistado o título, então tá inflacionado o mercado. Mas o meu treinador, obrigado. O meu treinador, se eu fosse o Corinthians, eu não iria atrás do Dorival Júnior. Tá? Eu iria atrás de um outro treinador. Eu iria atrás do Gabriel Milito, que tá desempregado, que trabalhou no Atlético Mineiro, que trabalhou no Argentinos Júniors. Eu acho o Milito, lá no Atlético. Não tem problema. Eu acho o Gabriel Milito, primeiro, é um cara que não vai ter vínculo com nenhum desses caras que estão no clube do Corinthians, isso é bom. Jogador. Ele não precisa conhecer nenhum desses caras aí. Ele vai chegar fazendo... O Dorival conhece todo mundo. O treinador brasileiro conhece todos esses caras aí. Sim. Entendeu? Então, assim, eu iria no Milito. O Milito recusou o Fluminense por conta de problemas pessoais, mas era o Fluminense, né? Que o Corinthians chama é outra pegada. Quando o Corinthians chama, quando o São Paulo chama, quando o Flamengo chama, quando o Palmeiras chama, é outra pegada. Eu iria no Gabriel Milito. Eu acho que ele poderia até ser melhor que o Dorival Júnior. Tá desempregado. Saiu do Atlético, preferiu ficar parado. Eu iria no Milito. Fez bons trabalhos no Argentinos Júniors, fez um bom trabalho na época no Estudiantes, antes do Argentinos. Foi bem no Atlético Mineiro, né? Em que pese não ter conquistado, mas chegou em semifinal, final de Copa do Brasil. Enfim, ele tentou. Final de Libertadores. Sabe? Eu iria no Milito. Mas, como a diretoria tá de olho no Dorival, tudo bem. Eu não sou fã do Dorival Júnior, mas vou torcer por ele, se fechar com ele, vou torcer. Agora, o que eu não gostei também, até conversei com o Mano, queria trazer, Mota, rapidamente. Eu ia falar dos ecos da história da entrevista do... Então o Memphis, pode falar. Ecos da entrevista do Depay dentro do Corinthians. Mas quando eu falei ontem, fui criticado aqui. Exatamente. Fui criticado aqui. Eu vi essa parte do programa. Então, tá vendo? Então, entrevista Ecos, viu, mano? E ele falou o seguinte, que lá dentro caiu como uma bomba entre o elenco. Eu falei. As críticas, né? Somente contra o próprio elenco, de um cara que ganha o maior salário do Corinthians, né? Em entrevista aberta. E teria que ter sido isso discutido internamente, apesar do efeito ter mandado o técnico embora, dentro do elenco não caiu bem entre os jogadores, né? Essa história toda. E aí diz que tá um climão, que estão tentando apagar aí, estão tentando juntar, que o soldadinho lá tá chamando todo mundo. Inclusive, soldadinho. Hoje de manhã, no tempo de jogo, a gente falou sobre esse assunto também, e o Ranieri falou um negócio interessante sobre o Dorival. Ele falou que o Dorival pode ser o cara certo para justamente isso. Apagar o fogo, porque ele é um cara mais agregador. Ele tem um negócio de paizão, né? Ele é um cara mais bom profile, né? Exato. O Memphis, ele praticamente derrubou o Ramon, né? O Ramon, ele tava na beira do penhasco. O Ramon tava na beira do penhasco. Ele empurrou. O Ramon já tava lá. E o Memphis só deu aquela cutucadinha, né? Porque o trabalho já não era bom também. O Ramon diz, vamos ser franco aqui. Não foi uma entrevista do Memphis que derrubou. Que cutucada no trabalho. O Mano também achava péssimo o trabalho do Ramon. O Mano pediu a cabeça do Ramon. Era do Ramon. Não, mas o Mano pediu a cabeça do Ramon faz 1 mês e meio. Cansei já. Então, aquela merda de escalação que ele fez lá em Cali, lá, ele já decretou o término da carreira dele ali. Ele não vinha bem, realmente. Eu sempre falo, né? É mais fácil mandar embora o treinador e o assistente técnico do que 22 jogadores. O que é mais fácil mandar embora? 22 jogadores ou técnico? Técnico. Então sobra sempre pro técnico.
E mais a entrevista do Memphis. Eu até conversei Mas não é normal, né? Até conversei com o Mano, né? Porque. Passa um pano aí. Eu só não vou na casa do Mano, né? Mas assim, eu converso muito com o Mano. Lógico que vem, será muito bem-vindo. Não sou igual o Sombra, que já foi lá. Não Você já recebeu o VIP aí, do nascimento do Torinho? Já recebeu o VIP da maternidade? Aí, Domênico, eu disse o seguinte: a entrevista do Memphis, ela é polêmica. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou da época que pra você ir a público falar alguma coisa, você tem que ter representatividade no clube e no elenco. Ele ainda não... Nação flamenguista, a mídia discutindo, né? A situação do Corinthians, que não é boa, né? Mas é como a gente sempre vê aí, né? Mesmo assim, o Corinthians está no mercado e atrás de um treinador que custa 2 milhões e meio, aproximadamente 3 milhões de reais, né? É muito torcedor, né? Como o Mano gosta de passar o pano, mas a realidade do Corinthians deixa o torcedor corintiano, não sei se todos, mas mais alguns, preocupados, né? Porque é uma situação complicada, pessoal. Complicada, né? O time à beira de uma falência. Eu sei que tem muito torcedor aí que acha que uma SAF pode chegar e transformar da água para o vinho, né? Não pense isso. Longe disso, né? Porque a gente sabe que é complicado. A SAF não é assim, né? Não vá na onda de Ronaldo Fenômeno, né? Eu posso até dizer assim, né? Ronaldo Fenômeno disse que o Corinthians tiver à venda, ele arruma o dinheiro e compra, né? Pois é, ele talvez queira comprar a preço de banana, né? Como comprou o Cruzeiro para revender, né? Mas para investir no futebol, a gente sabe que o Cruzeiro com o Ronaldo naquele tempo era a segunda divisão, voltou para a primeira divisão, mas a tendência era disputar uma vaga ali para não ir para a segunda divisão de novo. E ele estava errado, Ronaldo? Não, pessoal. SAF é esse estilo que o Ronaldo trabalhou. É do mesmo jeito do Bragantino. SAF não prioriza títulos, prioriza lucros, né? É isso que eu sempre digo, né? Mas sobre a situação dos treinadores brasileiros, né? Muitos se colocando aí numa prateleira Tite, Dorival Júnior, né? Pessoal, para mim são dois treinadores fraquíssimos. Felipe Luiz escancarou isso aí. Tite saiu do Flamengo, o Flamengo jogando um péssimo futebol. Você não via evolução na equipe. Felipe Luiz no primeiro jogo dele. Sei que muitos vão dizer, é porque os jogadores não estavam querendo jogar para Tite. Se os jogadores não estavam querendo jogar para Tite, é sinal que alguma coisa estava errada. E se tudo tiver ok, os vestiários tiver tudo ok, os jogadores vão jogar, né? Como jogou para Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, no primeiro jogo dele contra o Corinthians, a equipe já mostrou evolução. Já jogou muita bola, né? O Flamengo já jogou muita bola naquele jogo, né? Dorival para mim é um treinador fraquíssimo, pessoal, fraquíssimo, né? O único bom trabalho dele foi o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, mas a gente sabe como foi que ganhou. Então, ganhou em cima de um Flamengo que vivia momentos de tumultos, né, com o São Paulo, por isso que ganhou. Mas é como eu sempre digo, para mim são dois fracos treinadores. Felipe Luiz, vou ser bem realista, ó, o patamar de Felipe Luiz está aqui, Dorival e Tite está aqui embaixo, né? É uma realidade do futebol brasileiro, né? Que pena que o futebol brasileiro chegou a esse nível, né? Por isso que o Brasil, a seleção brasileira, sofre as consequências, né? Claro, eliminatórias, não tem como se classificar porque são só 10 times, vai quase todos para a Copa do Mundo, né? Não tem como ficar de fora. Mas na hora que chega numa Copa do Mundo que pega um adversário um pouco qualificado, né? Porque eu não considero Bélgica, nem considero Croácia como qualificado. Bem inferior ao Brasil, né? Consegue perder. Por quê? Porque não tem treinador, o time é mal treinado, a seleção brasileira só jogava em prol do Neymar, é uma realidade, né? Mas se consegue ver evolução, consegue, né? Tem Felipe Luiz como um bom treinador, né? Seria ideal agora? Não, para mim não. Primeiro ele tem que provar no Flamengo, tem que mostrar, tem que ganhar título, né? Para depois pensar numa seleção brasileira, né? Essa daí é a realidade, né? Mas os treinadores brasileiros você não consegue tirar. Você não consegue tirar 4 ou 5 treinadores alto nível. Não consegue, né? Porque se fosse num país qualificado de grandes treinadores, Felipe Luiz não estava sobressaindo, pessoal. Por que eu digo isso? Ok, é um treinador promissor, é um treinador jovem, com ideias diferentes. É a ideia de jogo que é o DNA do futebol brasileiro, ok, todo mundo sabe. Mas
cara começou ontem. Como o nível é tão baixo no futebol brasileiro, o cara já consegue sobressair diante dos demais, né? Simples. Simples assim, né? E o Corinthians sobre sua dívida, se o Corinthians não tomar, não tiver um dirigente qualificado para organizar essas contas do Corinthians, vai complicar, né? Vai complicar. É uma realidade, né? Vamos aguardar, né? Peço aí para você deixar a sua opinião, se inscrever no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.